pelas quebradas da direita, juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico Chapeliu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 147, já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e o Carioca... Calma, merda! Eu sou Ana Beatriz Ayati, ó. Um brinde ao falecido Campeonato Carioca. O meu nome é Lucas Abdala e uma pena. Esse é o peso do Carioca pro Flamengo. Levíssimo e fácil de ganhar, né? Saudações, galerinha do mal. Aqui quem fala é a Marcelinha e pega tudo isso que vocês falaram e experimenta perder o Campeonato Carioca. Bom, meus amigos, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o peso do campeonato estadual. Afinal de contas, ainda existe algum peso no campeonato estadual? Ou realmente aquele campeonato que já entrou para a história e da importância do futebol brasileiro? E hoje é apenas mais uma pré-temporada para os times. Vamos falar sobre isso e muito mais no nosso programinha. Comigo, Mengão. A torcida não é torcida, é uma nação. A camisa não é camisa, é o manto sagrado. Galinho de Quintino é 10, eternizado. Com a bola nos pés, nas mãos, na quadra, no gramado. Seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar. E vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Marré, remador, sacanoa no viral, chego Flamengo. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Bom, galera, estadual está aí, né? Os estaduais, que são vários, não apenas o Carioca. Tem o Paulistão, o Gauchão, o Mineirão, o Baianão e todosão, Goianão, todosão que tiver aí. A questão agora é a seguinte: aí existe alguma importância esportiva? A gente já falou isso em outros programas, rivalidade dentro do estadual ou é apenas um campeonato de pré-temporada? Né? O Carioca, cada ano se mostra mais o campeonato de pré-temporada e esse ano mais ainda. Esse ano ele tomou ainda mais essa cara por conta do ano atípico que foi 2020 e que se prolongou para dentro de 2021, né? Então, tudo que já fazia o Campeonato Carioca ser um campeonato de pré-temporada, esse ano foi maior. E detalhe que esse ano ainda teve o a mais, né? Teve o plus, o Flamengo já vinha fazendo isso, mas esse ano houve uma necessidade maior de começar o campeonato com a garotada, com a molecada. O Flamengo já estava vindo com esse costume de começar com a garotada, mas esse ano foi mais necessário do que nunca. Porque, se não começasse com a garotada, quantos dias os titulares vão ter de férias? Pouquíssimos. Mas, respondendo a pergunta... Não, nenhum. Exatamente. Quando o Flamengo... quando o Flamengo foi campeão quando o Flamengo foi campeão contra o São Paulo na quinta-feira, o Nova Iguaçu falou parabéns, te vejo na terça. Só que aí remarcaram. Não foi na terça. Não, é porque ia ser no sábado e aí pulou pra terça, foi uma porra dessa. Porque foi remarcado. Teve remarcação. Isso, teve. E... Ou seja, cara, hoje o Carioca, por conta desse ano, ele tá sendo um campeonato até menos falado, né? A importância do Carioca é para os times pequenos, é para times que trabalham só para ganhar o Carioca, principalmente, né? Como é o caso agora do Volta Redonda e da Portuguesa, que conseguiram emplacar essa semifinal legal aí para eles, uma semifinal estadual. Se eu não me engano, é a primeira semifinal que a Portuguesa Carioca chega no Carioca, né? E muito legal pra eles, mas pra gente aí, sabe? E até mas vamos conversar sobre isso lá mais pra frente. Vamos separar o questionamento? Eu vou passar pra Ana. Eu vou passar pra Aninha, mas deixa eu só separar dois questões. O questionamento geral do programa, que é qual o peso do Carioca, ou do estadual, enfim, vamos repartir essa pergunta em duas. O peso do Campeonato Carioca pro Flamengo especificamente. Exatamente isso. E o peso do Carioca pros outros times grandes, porque o Vasco não tá na situação do Flamengo. Mas é isso que eu ia citar até, Marcelo, já pegando o teu gancho. Eu vou te passar. Deixa eu só te passar uma informaçãozinha pra poder te passar. Porque informação? Encaixando... Não. Informação desse programa não? Não é informação, é uma piada. É uma piada que eu mandei numa live mais cedo que eu cheguei a participar, mas isso eu falei até depois que eu já tinha saído.
porque perguntaram sobre até jogadores de times pequenos que poderiam ser aproveitados, até no Flamengo. E falaram, olha, no Flamengo talvez não, mas talvez num Botafogo, num Vasco, algum jogador possa. E aí eu falei, cara, o Volta Redonda e a Portuguesa ficaram na frente do Vasco. Por que o Vasco não contrata os 11 jogadores do Volta Redonda e colocam no seu time? É verdade, boa. Dá pra aproveitar todos, ficou na frente, cara. Eu vou passar a bola aí pra Aninha, vai lá. Não, eu ia até falar assim, cara, eu acho que esse ano teve uma parada pro Vasco, pro Botafogo, claro que se botando num cenário que caso as equipes, o Botafogo com certeza, mas o Vasco existe a remota possibilidade de encontrar um Flamengo ou um Fluminense na Copa do Brasil, né? Nem sei se o Fluminense tá na Copa do Brasil, acho que tá ainda, não sei. Tá, sim. O Botafogo saiu, vai sair, tá, né? Não, o Fluminense tá na Libertadores, da Libertadores vai jogar lá na o Fluminense frente. vai jogar com o Bragantino, Bragantino, né? Copa do... Isso, exatamente, Bragantino. verdade. Então, assim, existe ainda uma remota possibilidade ali de rolar esse clássico carioca, mas era a única oportunidade do Botafogo e do Vasco encontrarem Flamengo e Fluminense. Tanto que o Vasco ganhou, isso foi muito legal pro vascaíno, etc. Comemoraram muito, 3-1, tá. Só que eu acho que, tipo, mesmo assim, mesmo para Botafogo e para Vasco, que são da Série B, que, enfim, os objetivos estão muito abaixo dos objetivos do Flamengo e do próprio Fluminense, que retornou para uma Libertadores, etc. Eu acho que nem o Botafogo e Vasco têm como objetivo um carioca. Claro que para eles seria muito mais maneiro ganhar. Seria muito mais maneiro. É uma grana que vai entrar, é uma grana que eles precisam disso. Não que o Flamengo não precise, porque o Flamengo está precisando de dinheiro também. Todo mundo precisando, até de estadual. Não, mas vamos falar a verdade. A grana Eu quero corrigir uma coisa que a Ana não falou. paga nada. Eu só quero corrigir uma informação não, que a mas Ana são vai 5 milhões. Só para concluir. Não. Senão eu perdi a Não, real, assim, né? são 2 milhões. Não, esse ano são 5. Segue. Aumentou. 5. Segue, Eu vi essa informação ontem ou hoje. Não sei. Eu só Enfim, mas preciso só pra corrigir uma concluir. informação. Eu acho que o Flamengo quer essa informação. Pro Botafogo, pro Vasco, quase que não veio o nome, cara. Pro Botafogo, pro Vasco, tipo assim, claro que há um peso muito diferente do que é pro Flamengo. Eu acho que o time que menos considera o Carioca é o Flamengo. O Fluminense também vem bem ali próximo, porque o Fluminense, bem ou mal, conseguiu ficar numa colocação melhor no Brasileiro, voltou para uma Libertadores, está numa Copa do Brasil, assim, também não tem esse peso. Eu acho que também é muito, muito pouco pro Fluminense. Pro Botafogo, pro Vasco, já é um pouco mais interessante, seria, né, porque também já não tem chance de ganhar, só que ainda assim eu não acho que são clubes que entram com o objetivo de, cara, a gente precisa ganhar o Carioca, vamos mexer e vamos movimentar toda a nossa casinha para ganhar esse Carioca, sabe? Eu acho que não é um objetivo desses clubes grandes, assim. Mas, claro, tem um peso diferente, óbvio. Sim, é um peso diferente completamente. Eu só quero corrigir uma informação quando você falou aí das ambições dos times, que você não tá ligado na informação, porque Mário Bittencourt deu uma declaração dizendo que não acha impossível o Fluminense ganhar a Libertadores. A gente falou isso semana passada, Mário Bittencourt responsável pelo rebaixamento da Portuguesa, advogado, é o ídolo da história do Fluminense. Quando ele fala que não vê dificuldade, que acredita que o Fluminense pode ganhar, é porque ele já tá mexendo os pauzinhos lá, já é do Fluminense Libertadores, ó. A ambição não é que o Fluminense voltou, já ganhou, é deles. Só pra gente esclarecer a situação. Realmente você estava certa quanto o valor da premiação, mas eu também tô. Nós dois estamos certos. O valor total é de 5 milhões, mas será distribuído. Esse valor vai ser distribuído em o Flamengo, Flamengo, Portuguesa, Volta Redonda e Fluminense, cada um já tem 500 mil na conta por estarem na semifinal. O campeão vai ser gradativo. O campeão recebe 1,5 milhão, que aí totaliza com o valor da semifinal final 2 milhões, e o vice vai receber mais 500 pau, totalizando 1 milhão. Aí você pergunta, tá, mas faltou 1 milhão. Esse 1 milhão vai ser dado pro campeão da Taça Rio. Ou seja, ou Vasco, ou Vasco na Taça Rio. Tá, mas eu não ligo. Na verdade, é um título então, que se um tá certo, outro também, tá todo mundo errado, quem tá certo é o Simeone. Não, e o mais louco é que, tipo assim, eu acho que o Carioca ele já é tão pouco valorizado, só que eles caminham pra valorizar menos ainda, né? Porque assim, antigamente a Guanabara e a Rio ainda tinham um peso importante, porque ali definia
pro Carioca. Dali você tirava a galera pro Carioca pra falar assim, esses dois times aqui vão brigar no Carioca e vai valer alguma coisa. Que era bem mais maneiro, né? Que era bem mais maneiro, porque tu falava assim, às vezes tu perdia a Guanabara, mas tu falava, cara, vamos em frente na do Rio, que a gente vai te encontrar de novo lá na do Rio, a gente vai ganhar e vai te encontrar no Carioca. Então você tinha bem ou mal 3 fases que eram títulos, que eram realmente umas finais. Agora Taça Rio não tem nem título, gente. Vai ser o campeão que, nossa, parabéns, que legal, fofo, hein? Você não ganha nem a medalha, cara. Essas mudanças, tipo assim, esse campeonato, esse ano, ficou assim, mais compreensível. A gente conseguiu entender qual é a lógica do estadual. Né? Exatamente, a gente não precisou de um programa inteiro para assim, entenda o Campeonato Carioca, nenhuma live, assim, tipo, entenda o Campeonato Carioca. Rubens Lopes estaria enojado. E aí, esse ano não. Mas eu só discordo que eu acho que pro Vasco, Botafogo, o campeonato estadual, meu irmão, porque não é pela questão, tipo assim, lógico que eles estão pensando é tão importante na volta. que eles não foram nem pra semifinal, porque é muito difícil. Cara, mas eu acho que, tipo assim, não mas é questão assim, Aninha. Que faz eles, sabe? Não, sim, eu tô falando o seguinte, logicamente, pra eles, a principal, mais importante do ano é voltar pra Série A, logicamente isso. Eu tô falando a questão de, assim, é a única chance real de título que eles têm esse ano. A chance mais fácil de ganhar um título esse ano. Então, pra eles, eu acho que o Vasco disputa a Série B. O Vasco disputa a Série B. O Vasco disputa a Série B lá em cima. Eu acho que o Vasco sobe. O Vasco sobe. Sobe lá. Mas a Série B esse ano, Megão, a Série B esse ano... Deixa eu dar um parâmetro. Cara, mas deixa eu dar um parâmetro aqui. O Vasco tá jogando com um padrão de jogo que ele não joga... Pro Vasco, deixa eu dar meu parâmetro sobre a Série B, já que a gente tocou no assunto. O meu parâmetro... Desculpa interromper, né? O meu parâmetro é o seguinte, tanto pro Vasco quanto pro Cruzeiro, pra mim é o mesmo ponto de vista. É uma vaga de 4. Né? Tipo, eles vão pegar essa vaga, dificilmente não vão pegar. É o meu ponto de vista. Eu boto o Cruzeiro ainda lá no nível de, pra mim o Cruzeiro vai ser campeão, uma relativa facilidade. Pra mim o Vasco, tranquilo. Pra mim o Cruzeiro é campeão tranquilo. Pra mim o Vasco eu duvido da subida do Cruzeiro. Não, eu acho que o Cruzeiro é campeão tranquilo. Minha opinião, eu posso me ferrar aqui lá na frente, podem recortar aqui, me zoar se não for, porque eu tenho que dar minha opinião, eu tô sendo sincero com o que eu acho. Eu acho que o Cruzeiro é campeão tranquilo e acho que os dois é isso. É uma vaga de 4 ali, eles vão estar numa briga com pouco. Não vão ter 10 times brigando pra subir. E eu acho que eles conquistam essa vaga. O Botafogo já é outra visão. Porque como a gente vê que o Cruzeiro, na minha concepção, que o Cruzeiro e o Vasco eles vão subir, eu acho difícil não subirem, sobra 2 vagas pro Botafogo pegar uma, com o time que ele tem hoje. Então eu acho que o Botafogo fica muito difícil. Que é mais difícil, Só que o que eu acho em relação ao Carioca, por exemplo, do mesmo jeito que o Carioca não é parâmetro para o Flamengo, mas é taça, tipo que nem a Marcela falou, experimenta não ganhar. O flamenguista quer ganhar por obrigação. Não quer dizer que isso vai trazer confiança para a temporada. Não vai significar nada. Mas é uma obrigação você ter ali justamente porque pro Flamengo devia e a mídia paulista caindo em cima. Não, Aninha, mas eu falo uma coisa sempre, repito isso há muitos anos já aqui no Flamengo Cast. Não ganhar o Carioca pro Flamengo não significa muita coisa. Mas perder significa muita coisa. Entendeu? Eu concordo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que do mesmo jeito que o título do Carioca não é parâmetro pra nada pro Flamengo, também não é parâmetro para um Botafogo e pro Vasco. Tipo sim, assim, eu acho lógico, que por mais que seja muito bom ganhar, seja a chance de título de um Botafogo, não é um título que faz com que o torcedor tenha confiança na temporada do time. Fala assim, nossa, o meu time ganhou o Carioca, agora a gente vai. Também não acho que é um título. Eu acho que é um título que eles vão fazer. Por isso que eu acho que o Carioca é tão... Algum estadual no Brasil grandes, hoje entendeu? Porque, é certeza de uma temporada tranquila? Nem o Paulistão é mais. O Paulistão hoje, o nível do Paulistão hoje já não é lá essas... cara, do Nordeste, eu acho que os campeonatos onde a única chance é, tipo... eu acho que o Remo com o Paysandu, quem ganhar no Pará porque assim, tipo assim, os times do Nordeste, eles estão sempre meio que na mesma linha e eles estão se reforçando na mesma linha. Então, assim, a galera que tá melhorando de nível, os outros estão acompanhando essa melhora. Tanto que a gente teve, no campeonato passado, o recorde de representantes do Nordeste. Porque a galera tá melhorando. Então, eu acho que é um campeonato interessante. É um campeonato até maneiro de assistir. Você para pra assistir. Você tá dizendo em relação aos times tradicionais do Oeste, um Bahia ganhar um campeonato estadual. Porque, por exemplo, vou dar só um exemplo. Vou dar só um exemplo pro pessoal entender do que a gente tá falando, porque
Existem anos, por exemplo, onde o Sampaio Corrêa ganha o Campeonato Maranhense e briga pra não cair na Série B. Ou até mesmo um outro time desses, um América de Natal ganha o campeonato de lá e cai. Estaduais entre os tradicionais, assim, que todo mundo conhece, todo mundo acompanha. Eu acho que no Nordeste. Eu não acho isso. Ninguém conhece, ninguém acompanha. Eu não acho. Eu não acho que os campeonatos estaduais, nenhum deles, nem os do Nordeste. Eu acho que hoje o que dá uma proporção muito maior para o time dos Nordestes é a própria Copa do Nordeste. Sim, que é mais legal de assistir. É o que eles lutam, é o que eles estão a ver. Às vezes é muito mais legal para um time nordestino fazer uma boa campanha na Copa do Nordeste do que ser o campeão estadual. Então, seguindo aqui, eu queria voltar na parte do que a gente estava conversando sobre o Flamengo. O Flamengo ser campeão, o Flamengo não ser campeão, acabou o mundo, para dar pão duro. Cara, eu acho que... Agora eu vou dividir em duas partes. Vou dividir Lucas Abdala pensando e torcida do Flamengo hoje. Cara, pra mim, se o Flamengo... Lucas Abdala pensando. Assim, porque pra mim, se o Flamengo chegar na final agora do Carioca e não ganhar, perder pro Fluminense, cara, eu tô cagando se o Flamengo... Perder pra Portuguesa. A gente tá... porque a gente tá num sprint agora muito importante de Libertadores. A gente tá num sprint de Libertadores muito grande agora. Pois é. Pra gente. Se a gente perde esse Campeonato Carioca, eu estou me lixando. Mas, Abdala, eu acho que também tem um contraponto. Se você chega na final de Carioca e perde pra Portuguesa, isso vai influenciar no campeonato. Não, a questão é o seguinte. Na cabeça do jogador, Perdeu pra Portuguesa a final do Carioca. Mas tá com 9 pontos na Libertadores. E aí? Tu vai Calma lá, Abdala. Eu acho que a situação não é nem essa. Só que aí a situação é outra. Agora, como dividir agora pro resto da torcida. A merda do resto da torcida é que tá todo mundo pegando no pé do Rogério Ceni. Se ele perde o Carioca hoje, vai Mas eu acho que não é isso, Abdala. Se fosse o Jorge Jesus no Flamengo hoje, perdendo o Carioca e o time ganhando na Libertadores, a galera ia cagar também, gente. Mas eu acho que a questão é o seguinte, Abdala. Eu acho que a questão depende do cenário em que vamos assim, o Flamengo perdeu o estadual. Em que condições o Flamengo perdeu o estadual com o time titular? Na véspera de um jogo de Libertadores? Ou o Flamengo perdeu um estadual com um time misto, com uma Libertadores para jogar na terça-feira e aí... Mas é o cenário hoje. Vasco, por exemplo, o jogo com o Vasco. Claro que perder um clássico é ruim, eu queria bater... Eu queria bater manter o negócio deles, mas assim, a invencibilidade. Só que assim, cara... Quando eu vi que era o último jogo do time titular antes da Libertadores, a minha preocupação maior era assim, caraca, o time vai entrar assim pra Libertadores? Porque meu foco é foi exatamente. Com todo respeito ao Vasco, assim, mas... A questão maior foi essa, né? A torcida enche a boca pra falar que o Vasco hoje não representa nada e aí quando você vai perder, você faz um escarcéu. Um exemplo pra mim muito grande disso, muito grande. Quando eu falo sobre o Vitinho, a gente até deve entrar nesse assunto aqui do Vitinho lá mais pra frente, mas, por exemplo, quando é pra você criticar um jogador, você fala assim, caraca, o cara não vai bem, até no Carioca ele não vai bem. Se ele vai bem... Não vamos falar nada do Michael, viu? Não. Mas aí se ele vai bem, se ele começa a temporada bem, você fala, mas ele tá bem indo num Carioca. Aí você tem que decidir assim, cara, é parâmetro ou não é? Qual que é a ponto? Porque quando é pro negativo, você tá usando o Carioca de um parâmetro. Exatamente. Gente, eu acho não foi assim com o Gabigol quando ele chegou? Não foi assim com o Gabigol quando ele chegou? O problema é que a galera qualifica demais, gente. O ponto o Vitinho tá jogando bola, pô. Não é parâmetro pra nada. Por mim, não, mas se pudesse, o Flamengo ia pro resto da vida do Carioca só com sub-20. Deixa eu jogar na roda uma informação irrelevante. Se você bota o Flamengo titular contra a Portuguesa, mesmo que seja uma final, e um Arrascaeta machuca contra a Portuguesa, eu vou ficar muito puto na minha vida. Pois é. Não, exatamente. Não, e eu quero subir. E como aconteceu com o Rodrigo Caio também, que contra a Portuguesa, mas enfim. Deixa eu só passar aqui uma informação irrelevante, porque... É assim que a gente gosta de informação nesse programa. A função do podcast é essa, informar de forma irrelevante. Quando estava surgindo qual seria a pauta do programa de hoje, pensando, e a gente aproveitou a toada do título da Guanabara para falar sobre o que realmente importa, eu pensei que seria um bom tema, porque a gente até hoje, com 4 anos, nunca falou sobre o quão realmente é irrelevante o Carioca. Eu pensei nesse tema para sugerir para a gente debater, porque eu não vi nenhum jogo do Carioca esse ano. Eu não assisti nenhuma partida. Eu vi melhores momentos. Assisti o Flamengo e Vasco. Mas eu não assisti nenhum jogo. Não, eu não assisti nenhum. Eu não assisti o Flamengo e Vasco. Porque eu pensei até porque eu imaginei que esse tema poderia chegar, então eu falei, cara, será que eu sobrevivo
sem acompanhar o Flamengo, será que eu sobrevivo sem acompanhar o Flamengo no campeonato, que vai ter bastante jogo? De boa. Não fez diferença. Eu assisti todos jogados também, que nem eu entendo. Eu só queria ver se, na minha concepção, eu conseguiria não assistir um jogo, pra ver se realmente o Carioca não importa. Não faz muita diferença no final de contas, né? Claro que sim, e no final de contas não faz. Eu assisti o jogo deitado, mexi no celular, Isso. Coisa que... Exatamente isso. Não, óbvio que todo dia quando tava perto, eu ficava acompanhando no Twitter, igual você faz com qualquer jogo, mas toda vez que chegava perto da hora do jogo, ou tava chegando perto, eu falei, cara, o que eu posso botar pra eu assistir que eu não vou ficar, cara, eu preciso ver esse jogo? E aí eu botava alguma série que eu gosto, algum filme que eu não assisti ainda, botava alguma coisa pra não pensar no jogo. E aí quando passava, tipo assim, 3, 4 horas que já acabou o jogo, eu falei, teve o jogo. Porque, assim, a gente tá numa posição de que falar de estadual para o flamenguista já não significa muita coisa como significava antes, como o campeonato que era, nossa, dos mais charmosos do Brasil e tudo mais. Cara, mas a minha análise... Aquele campeonato de 2008, né, cara? Eu também acho, Aninha. Tipo assim, pô, esse garoto aí, ó, legal. Dá pra você usar ele como um campeonato de revelação. Eu acho que é até legal para você, tipo assim, você não precisa usar 100% do time reserva. Eu não acho que você, tipo assim, já bota só os moleques sub-20. Eu acho que dá pra usar o Michael, um Vitinho, dá pra pegar um jogador novo que tá chegando assim. Não, e já aconteceu com vocês, de vocês estarem assistindo o Carioca com 2, 3 rodadas e falar, quer saber? O Carioca, eu vou torcer pro Madureira essa temporada. Aconteceu isso com você? Já. Eu vou torcer pro Madureira conseguir uma vaguinha ali no Eu sempre torço pra um dos pequenos chegar, velho. Porque assim, eu penso no estadual, hoje em dia, eu tava até conversando com meu primo sobre aquele negócio da Superliga, aquela tudo. Eu falei, cara, eu queria que um fortalecimento do campeonato pra que houvesse uma graça. Eu gosto de ver, não gosto só do Flamengo tá lá. Estadual de novo, mais um título do Flamengo. 8 anos seguidos o Flamengo sendo campeão do estadual. Aí a gente fala, pô, mano, mas se não tiver uma rivalidade... Aí que a gente entra na discussão mais legal. Isso é bom, sabia? Isso pra não chegar e ganhar 8 seguidos, pra nego olhar e falar, não, realmente não tem mais graça, vão acabar com os campeonatos. Eu acho que, assim, olhando pro time titular, eu acho que é desgaste. É mais desgaste. É desgaste. Vai meter quantos jogos só por causa do estadualzinho? Tu põe mais jogo. Às vezes ali, ó, tipo, agora teve uma Supercopa, tem Libertadores, tá pegando ali um embalo. Então, assim, pra um time titular, eu acho desgaste. Se você for focar só no titular, tu tira, roda. Mas, sim, mas isso aí é uma discussão mais por parte de planejamento, né? Exatamente. Mas não é só, mas tem a questão também de contrato de TV, né? Tem toda uma coisa por trás, né? Não, mas o contrato de TV, eu já falei isso, eu não sei se eu falei aqui, mas eu falei isso em algum lugar já. E o contrato de TV é muito fácil de burlar. Tá no contrato que a partir de tal rodada você tem que usar o time principal. Mas não diz ali que você tem que usar o jogador especificamente. Não, por isso que eu falei. Base pro time profissional. É por isso que eu falei Não, mas foi isso que eu falei de você mesclar o time ao invés de só botar o sub-20, por exemplo. Não, bota porque só o assim, sub-20, sobe 11 jogadores do sub-20. Não, mas não é. Não, mas é porque assim. Mas aí assim, vai acontecer uma coisa que pode acontecer o quê? Os patrocinadores. Tem 50 jogadores do elenco relacionados com a Libertadores. 50. Mas é porque provavelmente em questão de pandemia, ele deve ter aberto mais vagas aí pra jogar. Não, com certeza, mas ainda assim tem 50. Você acha que você tem 50 jogadores no seu elenco, você é obrigado a botar o Gabigol? Não, mas eu tô falando na questão de visibilidade. Por exemplo, assim, você tem o Michael. Do Carioca, Gonzaga. Não, mas imagine se você tirar esses jogadores do Flamengo, qual é o vamos dizer assim, o patrocinador que ainda vai querer investir no campeonato que só tem poucos, entendeu? Eu não tô falando pra colocar os caras, eu tô falando pelo contrário. Dá pra você mesclar e trabalhar com... O interesse do Flamengo é que as pessoas investam no Flamengo ou no Carioca? Não, você não tá entendendo. Eu tô falando questão do campeonato. O interesse que as pessoas... Será atrativo. Exatamente, porque assim... Se só o Flamengo ganhar o campeonato estadual, o campeonato estadual vai perder a importância mais do que ele tem. Porque, lembra que eu sempre falei isso, eu falei assim, ó, o que sustenta os estaduais hoje são rivalidade. Pega um Palmeiras e Corinthians final de estadual hoje. Pega um Flamengo e Vasco, a diferença, cara. Eu entendi tudo que você falou, eu não discordo do que você falou, mas tem um porém. O campeonato fica mais atrativo se o Flamengo entrar com o time principal e sair todo jogo goleando, e ser campeão inevitavelmente, ou o campeonato fica mais atrativo se o Flamengo jogar com o time reserva e ficar no mesmo nível de todo mundo e ter uma competição de verdade? Porque aí eu te pergunto, qual campeonato você assiste mais? O campeonato alemão, que o Bayern goleia todo jogo e é campeão todo ano? Não. Quantos jogos do último campeonato alemão tu assistiu? Nenhum, porque é muito sem graça.
Então, cara, e não é mais atrativo só porque o Flamengo jogaria com o time principal, cara. Não. Não ficaria mais atrativo. Mas eu não tô falando isso. Não, mas aí você não entendeu. Eu não tô falando o seguinte. O Flamengo, tipo assim, se você pegar e botar o Sub-20, você vai nivelar com os outros times, certo? Os outros times vão ter alguma chance de não só o Flamengo ganhar. Talvez. Não, mas isso faz atratividade desde quando? Qual foi o último jogo do Real Betis contra o Real Madrid B que você viu? Não, mas você não tá entendendo. Eu tô falando de competitividade, eu não falei de atratividade. Qualquer um dos dois opções não é atrativo. Qualquer uma das duas opções não é atrativo. Eu não tô falando pro torcedor flamenguista, eu estou falando para o campeonato, para o estadual como nível de competição. E por isso que eu concordo em não só colocar o time reserva. Seria mais interessante você mesclar, até introduzir nos jogadores que estão voltando de pré-temporada e tudo mais, para dar ritmo. Para chegar lá no jogo. O Flamengo podia emprestar o jogador. Vou emprestar o Diego aqui pro Madureira, vou emprestar o Gabigol aqui pro Volta Redonda. Aí ia ficar atrativo, pô. Só pra disputa do Carioca. Acabou o Carioca pra todo mundo. Maneiro, pelo menos você ia aumentar o nível do dos outros times. Porque não tem outra forma de tornar esse campeonato atrativo. Porque assim, o que diminuiu, na verdade, o que matou o nível do estadual não foi o fato do Flamengo ter sobreposto a todos os outros times, foi os outros times ter decaído, o Flamengo decaiu junto com o futebol do Rio de Janeiro. A diferença é que o Flamengo conseguiu sair daquele nível merda que tava, enquanto os outros não. Enquanto o Fluminense depois ganhou o estadual e... Eu acho que é a forma com que foi mudado mesmo. Isso junto, vindo tudo junto, porque a gente olha para os times do Rio hoje, onde o que salva é o Flamengo. O Fluminense tá lá tentando sair, tentando não se afundar, batia em posta de rebaixamento e tudo mais. Fora de só o Flamengo. Tipo assim, que o estadual pro Mengão hoje é brincadeira. Eu penso, podia ser, o Flamengo podia tornar o campeonato mais atrativo, podia fazer igual quando os caras mais velhos jogavam com as crianças, que era meio café com leite. Só pode gol de fora da área agora. Não pode fazer gol de cabeça. Podia fazer isso, tá ligado? Só pode gol com a perna esquerda agora, hein? Eu acho que o Flamengo já joga com esse pensamento, porque quando você vai assistir jogo do Flamengo... Tanto que o Hugo tenta driblar o time todo, né? Quando jogar a bola lá atrás, no gol. Só vale gol de goleiro. Só vale gol de goleiro de fora da área. Não, a realidade é o seguinte, o Flamengo tira o pé contra os outros times no Carioca. O Flamengo não joga, não dá só... Você acha que o Gabigol vai dividir com o Toninho do Madureira? O Gabigol, ele é o único cara que fica puto quando o outro jogador faz gol que não seja ele. É só pra você observar ele com o jogo contra o último jogo. E o Michael fez o gol e ele só volta ele acabar. Por que não tocou pra mim, miserável? Ele nem comemorou, ele só baixou a cabeça assim e falou: filho da mãe. Mesmo assim, os caras não dividem igual, os caras não entram igual. Não, logicamente. Sabe, assim, vamos falar a verdade. O jogo do Vasco e Flamengo, grande parte do motivo da porra do caralho do Vasco ter ganho aquela merda daquele jogo. Foi porque pro Vasco era o jogo da vida deles. Sim, exatamente. Porque o Flamengo o jogo. Gente, vamos com calma. Tem Libertadores terça-feira, não vamos se lesionar. E eu não vi o jogo, eu falei pra você que eu não vi nenhum jogo do Carioca esse ano, mas eu tenho quase certeza que o Flamengo entrou contra o Vasco achando que ia ganhar um jogo a qualquer momento. Posso fazer um comentário, aproveitando que já tá perto do final do programa, pra gente ficar, quem tá ouvindo a gente ficar ciente de uma informação? Eu abri aqui a Wikipedia pra dar uma conferida nessa informação que eu passei sobre a quantidade de títulos do Botafogo. Muito confiável essa fonte. Não. Aí eu tava aqui no Flamengo, aí se você for no índice tem na história, aí tem os capítulos de história e tal, e segunda aba, títulos. Aí eu fui lá no Botafogo pra ver, eu juro pra você, tem história, sedes, estádios, símbolos, futebol, partidas, não tem títulos. Não tem títulos. Normal. A questão é, para a gente encerrar o programa, estadual para vocês, Flamengo campeão, ou o Flamengo não se importar com o estadual, mas jogar bem a primeira fase da Libertadores, que é a nossa maior preocupação agora, eu acho que de todos. Tem que responder? Não, você não vai se importar com o estadual. Não, sinceramente, eu vou dar a resposta correta. Deixa a Aninha terminar. Eu vou deixar pra vocês responderem, nem vou responder agora não. Mas com o estadual, a gente tem 9 jogos no mês que vem. O último deles é contra o Palmeiras, pela primeira rodada do Brasileirão. E o primeiro
Dia 30, Flamengo e Palmeiras. Aí agora o último jogo desse mês é contra o União, né, La Calera, e o próximo já é no mês que vem. Então, com a semifinal e considerando que o Flamengo vai até a final, são 9 compromissos no mês. Só pra ilustrar. Pois é só esse detalhe. Já estamos em que? Indo pra maio do ano, né? Ou seja, e o Flamengo, e lembrando que esse ano vamos entrar mais cedo na Copa do Brasil. Isso, tem um jogo a mais. Pois é, então... Tem uma fase a mais, melhor dizendo. Pois é. E jogadores nossos vão fazer mais jogos do que estão acostumados, porque tem eliminatórias e Copa América. Então, assim... Aí a gente pode... Isla, com a Arrascaeta, essa galera, se alguém da seleção brasileira for convocado... Não, e sobre a pergunta que tá liberado xingar o Isla, aproveitar esse gancho? Sobre a pergunta que o Gonzaga fez... Se tiver, eu queria pegar o tempo rapidinho, só pra dar um... Vai, xinga. Como que esse cara ainda consegue ser titular no time do Flamengo? Alguém pode me explicar isso com o Mateuzinho voando baixo. Mateuzinho líder de assistências do time do Flamengo. Sou atrás do Michael, talvez, não sei. Mas é 1-2. Não, pelo amor de Deus. Desculpa, atrás de quem? Do Michael. Mas Então, deixa eu fazer uma... Deixa eu responder a pergunta do Gonzaga. O Isla, ele tem tesão. Só um segundo, Marcelo. Porra! O Isla, ele tem tesão em entregar jogo, cara. Eu vou perguntar pra vocês, quantas bolas vocês já viram o Isla entregar gol? Isla entrega gol, e quando ele não entrega gol, é a zaga que salva, é o Arão que chega voado, é o Diego que chega dando carrinho, é o jogador que toma amarelo pra consertar a merda que ele fez. Cara, esse jogador não tem condição de ser titular do Flamengo. Porra, bota ele na reserva, um cantinho. Tá? Deus, me perdoa pelo que eu vou falar agora. Tamo junto? Mas volta Rodinei. Juro, só falar uma coisa aqui. Diga aí, mano. Eu entendo a insatisfação do Abdala, eu também tenho meus momentos de ódio ao Isla, mas aí quando você lembra que o Abdala é a favor do René, a gente não dá credibilidade pra Abdala. Mas enfim, não que ele esteja errado necessariamente nisso, o Abdala tá errado em muita coisa, mas nesse... O René seria titular de praticamente qualquer time do Brasileirão Série A. O Michael também. O Isla também. O Isla também. Do jeito que tá jogando, não seria. Os três seriam. Tá, agora falando sobre o que o Gonzaga perguntou, que não sei o que a gente... Enfim, o Gonzaga perguntou se seria ganhar o Carioca ou não sei o quê. Cara, isso obviamente, assim, só falando pra quem realmente é muito burro de não entender, que isso é uma decisão que teria que vir a partir da diretoria e planejamento, se o time vai entrar com o time principal ou não no campeonato estadual e tudo mais, isso que a gente já sabe. A partir do momento que você bota o time que for pra jogar o Campeonato Carioca, o time B entrou, botamos o time reserva. Esse time tem que entrar pra jogar pra caralho. Botamos o time principal, então que joga pra caralho e seja campeão. Se botou o time B, que esse time B seja bom o suficiente pra ganhar da Portuguesa lá e seja campeão. E assim vai. 90 minutos, bola rolou, ganha essa merda. Vamos participar, vamos ganhar essa porra. Agora, se vai entrar com o time titular ou com o time reserva, eu acho que essa pergunta do Gonzaga deveria ser essa, pelo menos, se você entraria com o time titular ou reserva, aí é outra questão. Aí é outra questão. Mas o foco é quem entrar 90 minutos e jogar a vida, independente de qual partida seja. Agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra Aninha. Aninha. Você estaria com o time titular ou reserva, Aninha? Não. Ô, Aninha. Aninha, você poderia falar pra gente trazer informações sobre o Rodinei, Aninha? Como é que tá aí? O Flamengo tá chegando, trazendo o Rodinei de volta? Rodinei. Só porque ela não queria falar disso hoje, cara. Vem, Rod! Ai, eu odeio. Só uma pergunta aqui antes da Aninha responder. Vocês estão falando daquele jogador que deu 2 assistências perfeitas e fez um gol no último jogo do Internacional? É deles que vocês estão falando? Sofreu um pênalti. É deles? É dele que vocês estão falando? Você está esquecendo do... Inclusive, acho importante destacar que hoje eu fiz uma matéria sobre o Rodinei em que dizia que ele é o melhor... Não, é o maior garçom do Internacional nessa temporada. Em 7 jogos, ele deu 5 assistências, marcou 1 gol e sofreu um pênalti. Então, é o rei da lateral direita, pelo amor de Deus. E vale 1 milhão. E vale 1 milhão. Sem brincadeira. Falando sério, o Rodinei, eu elegi o Rodinei ano passado como o menor lateral direito do campeonato. Na minha lista do Campeonato Brasileiro, o Rodinei do Internacional foi vamos lá, desde o melhor 2018 jogador do o campeonato. cara briga por lateral. título, né? Em 2019 ele ganhou. É isso. 2018 brigou por título. Vale 1 milhão, hein? Vale 1 milhão ele, viu? Não, e eu queria deixar claro que o Sem Flamengo... brincadeira agora, sem brincadeira. Ele foi um dos melhores jogadores da temporada do Inter
tanto que pagaram 1 milhão por ele, e a gente não achou nenhuma loucura, a gente achou por clubismo e tal, mas ele realmente era importante pro Inter. E isso é uma deixa que eu ia falar. Ele é importante, e vale destacar, gente, que o Flamengo não paga nada pra ter o Rodinei e ainda enfraquece o Internacional, tá? Por que não? E outra, o Flamengo tá devendo 500 mil reais pro Internacional, tá? Vamos lembrar disso, porque o torcedor do Internacional pagou 1 milhão pro Inter poder ceder ao Flamengo pro Rodinei poder jogar. Então, o torcedor do Inter deu 1 milhão, o Internacional pagou 1 milhão pro Flamengo, pro Rodinei poder entrar em campo e jogar aquela partida. Tá. Não, e o Rodinei só jogou metade da partida, então é 500 mil de volta, cara. 500 mil. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br